Olá! Está começando agora a segunda parte do programa Insight, gerando novas ideias. Hoje com o tema Cuidando do Diabetes na Estratégia Saúde da Família. Meu nome é Luiz Gracindo e o nosso programa traz para você, trabalhador de saúde, o resultado de pesquisas realizadas na rede do SUS da cidade de São Paulo, sendo também uma oportunidade para o pesquisador dar a devolutiva dos resultados dessa pesquisa para o trabalhador de saúde do SUS. Nossa convidada de hoje, do programa anterior, é a médica de família e comunidade Thaís Vale, mestranda da Universidade de São Paulo e autora da pesquisa A Prática do Cuidado em Diabetes, o papel da equipe Estratégia Saúde da Família, com ênfase no agente comunitário, na região oeste de São Paulo. Tudo bem, Thaís? Tudo jóia, tudo jóia. Na primeira parte do programa, a doutora Thaís nos explicou por que o apoio das equipes multiprofissionais, o apoio dos pares, é tão importante no cuidado das pessoas que vivem com diabetes. A primeira parte do programa sobre o cuidado do diabetes na Estratégia Saúde da Família, ela está disponível no nosso canal do YouTube, cujo link está aqui embaixo, é www.youtube.com/Rede São Paulo Saudável. Para participar do programa Insight, mande seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões para o nosso e-mail, que também está aqui abaixo, o canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou através das nossas redes sociais. Thaís, no último programa você falava sobre as limitações dos programas de apoio de pares. Sim. O que é que a gente pode fazer para propor superar essas limitações? Então, eu acho que a maior limitação do apoio de pares é uma supervisão do serviço de apoio, né? Então, uma supervisão não que cobre metas. E aí, você fez quantos, né? Uma supervisão que cobre resultados. E aí, como está sendo com tal paciente? Quais são os problemas? Quais as limitações? Eu acho que o problema do apoio de pares é que, como o agente comunitário está muito à frente, para ele fazer o trabalho muito solto é difícil, ele tem dificuldade, ele gosta de trazer uma devolutiva, né, para falar as dificuldades, o que está acontecendo, as dúvidas. E se a gente está aberto para receber isso e apoiá-los, eles vão para frente. E aí eles conseguem desenvolver um excelente trabalho. Porque o grande problema é se o agente comunitário começa a querer só aconselhar, que aí ele sai do papel dele de apoiar e fica só aconselhando, vai ser mais um dando ordens para o paciente que já se sente muito aprisionado, cheio de ordens e o que eu não posso comer, não posso ficar parado, não posso assistir televisão, não posso tomar refrigerante, enfim, ele se sente muito aprisionado em limitações aí do dia a dia, né? Com certeza, isso é verdade. Quem é gordinho deve saber que toda hora está sendo cobrado. Sim. E aí vai emagrecer, faz atividade física, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Muito da família, né? Sim. E de repente falta um apoio. Alguém que dá o braço e diz, não, estamos juntos. Exatamente. O legal da entrevista motivacional é isso. A gente fixa o apoio em pequenos planos de ação. E o grande sucesso são os pequenos planos, né? Então, a ideia é, tudo bem, você não consegue parar de comer doces, mas em vez de comer 2 pedaços, você pode fazer o plano de comer uma fatia, um pedaço. Então, quer dizer, é uma meta, uma pequena meta. Ah, o paciente não consegue caminhar 3 horas por semana, mas consegue caminhar 15 minutos 2 vezes por semana. Então, é uma meta menor, na qual ele se sente ele aumenta a chance dele conseguir ter sucesso. E é o próprio sucesso quem motiva o paciente. Thaís, então, você começou já a falar da entrevista motivacional. Isso mesmo. Fala pra gente, o que é essa entrevista motivacional? Então, a entrevista motivacional é um pouquinho isso que eu estou falando, né? É não aconselhar. Isso é muito importante, né? É ouvir o paciente e que ele faça a meta dele para a melhora do autocuidado de alguma doença crônica. Então, por exemplo, no quesito do diabetes, a gente dava leque de opções, né? Fazer mais atividade física, comer mais verduras, diminuir o açúcar, perder peso, tomar corretamente a medicação. Ou outro, de repente parar de fumar, né? Enfim. Mas aí o paciente que escolhia dentro daquilo que ele via que precisava melhorar e que queria melhorar.
Porque às vezes o paciente tem uma coisa contra determinada mudança de comportamento e ele não quer trabalhar aquilo. E se a gente insiste, caminhada, 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 ele não quer caminhar, não vai funcionar. Às vezes ele comer mais verduras e legumes já foi um sucesso. E aí pode melhorar o cuidado dele em geral. Claro. Então, a entrevista motivacional traz isso. Quem faz o plano é o próprio paciente. E o agente comunitário ajuda na condução desse plano, ajuda na elaboração do plano. Que isso é que esse aí você já está falando do teu projeto de pesquisa, que você na verdade, a entrevista motivacional, ela traz o plano de ação. Isso é próprio da entrevista motivacional. Tem toda uma linguagem de mudança associada também, na qual é fazer perguntas abertas, não usar mais perguntas fechadas, fazer reflexões daquilo que o paciente te traz. E também já entrando numa fala de mudança, na qual se aborda os valores do paciente para que ele decida melhorar, de acordo com os valores dele. E no final disso, vem o plano de ação. É o final da entrevista motivacional. Então, fala um pouquinho sobre o teu projeto de mestrado. Então, como é que era o objetivo, o material? Então, meu projeto de mestrado, o objetivo do meu projeto era ver se era viável fazer isso numa unidade de saúde de São Paulo, né? É viável que os agentes de saúde façam entrevista motivacional para os pacientes crônicos, de doença crônica, no meu caso, os diabéticos. E se os pacientes melhoraram, tanto em parâmetros clínicos como laboratoriais. E aí a gente fez um antes e depois. O antes com exames clínicos e laboratoriais e também uma entrevista comportamental, na qual a gente fez uma entrevista de 30 minutos usando parâmetros comportamentais para ver como aquele paciente agia no dia a dia e como ele era motivado para uma mudança, para também aplicar a entrevista motivacional e ver se ele ficou motivado com esse tipo de entrevista, né? Quer dizer, se foi eficaz para motivá-lo. E aí o agente comunitário, nas suas visitas mensais, ia aplicar o plano de ação com os pacientes. Claro, ele tentaria uma fala de mudança, ele tentaria usar perguntas abertas, fazer reflexões. Eu avaliei isso na pesquisa também. Mas o principal, que ele fizesse planos de ações concretos com os pacientes. Pequenas coisas para melhorar no autocuidado do diabetes, no qual o paciente escolhesse o plano que ia trabalhar aquele mês. No mês seguinte, ele ia retomar o plano, ver se teve sucesso ou não e tentar fazer outro plano, para assim ir melhorando no diabetes. No final dos 6 meses, nós revimos. Thaís, mais interessante do que você explicar é a gente ver como é que aconteceu lá na UBS Vila Piauí. Vamos ver a matéria que foi gravada lá? Vamos sim. Esse grupo tem o objetivo de ensinar hábitos saudáveis, né? Não só alimentação, como hábitos de vida, né? Isso pressupõe uma educação permanente, mudanças do estilo de vida, né? Então a gente quer realmente aqui estar focando mais no emagrecimento, né? Cheguei no grupo com 121,8 kg, hoje eu estou com 113,500. Muda tudo, profissional, eu sou guarda civil, então na rua eu preciso estar tá bem, né? Porque senão eu não consigo correr. Mudou tudo na minha vida. Tem uma situação bastante privilegiada que a gente não encontra não só em outros serviços públicos, mas nos privados, né? Essa equipe multiprofissional, que essa é a possibilidade de pessoas com diferentes conhecimentos, né? Se somam com o mesmo objetivo. Então a gente tem não só os médicos, os tradicionais, né? Eu sou médico nutrólogo, nós temos um médico endocrinologista, temos 2 enfermeiras, temos fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, aquela que faz o acolhimento inicial do grupo, né? Temos também, é claro, que é básico, os nutricionistas, né? Nós temos nesse grupo 2 nutricionistas, fisioterapeuta, porque são bem frequentes as dores articulares. A obesidade, ela não só deixa a gente incomodado por causa do tamanho que a gente fica, como ela também gera uma sobrecarga no corpo, né? Principalmente na coluna, na parte lombar e nas articulações na parte de baixo do corpo, quadril, joelho e tornozelo, porque a gente tem muitas vezes uma estrutura que foi feita para aguentar um peso e a gente está sobrecarregando esse peso. 4 quilos, né?
É pouco, bem, se a gente for parar para pensar, mas meu joelho agradece 4 quilos, porque eu já não sinto mais, eu tenho artrose, sou professora, eu sinto assim, o menos sobrepeso. O que eu quero dizer é o seguinte, que na base de tudo é o saber comer, é a alimentação saudável, isso que é importante. Então, Thaís, diante disso, temos aqui uma pergunta que foi enviada por uma endocrinologista da rede de serviços aqui da Secretaria Municipal de Saúde. E ela te parabenizou pela pesquisa e queria que você falasse se você acha que o papel do agente comunitário de saúde no controle da diabetes está sendo subestimado. Sim, eu acho que sim. Eu acho que o agente comunitário ele está sendo cobrado só em metas, só em números, e ninguém quer saber o que ele fez de concreto para ajudar os pacientes. Então, se a gente mudasse a maneira de abordar isso, e aí dos seus diabéticos, como é que está a tomada de medicação, como é que está o peso deles, se eles estão fazendo atividade física, acho que seria mais interessante do que saber se eles foram simplesmente lá. Então, a maneira... Não é apenas o número de visitas, não é. É o conteúdo dessas visitas, o que é que essa visita gerou de mudança. O que trouxe de fala de mudança. Por isso que foi interessante o uso dos planos de ação, porque o agente comunitário também ele tem que saber o que ele vai fazer lá. Porque senão ele fica perdido e aí talvez ele não faça bem o papel dele e principalmente ele tem que saber que ele tem poder nas mãos. Ele é um agente de mudanças, ele é um grande sucesso, mas ele tem que saber isso. E o legal do pequeno plano de ação é isso, é concreto, é pequeno, o paciente consegue realizar e aí traz uma pequena mudança, e ele consegue ver já o resultado no mês seguinte, que o paciente conseguiu. Isso traz uma vitória para o agente comunitário também, que ele está fazendo diferença, que ele está ajudando os pacientes. Então, o que é que você considera, para a gente fechar, que já estamos encerrando o nosso tempo, quais foram os principais resultados que você vê dessa proposta realizada? Então, o principal resultado, que eu acho que o nosso principal objetivo é ver que é viável. É viável, sim, foi viável, deu certo, mas precisa acompanhar, precisa ter alguém para acompanhar e para apoiar esse agente comunitário. Então, essa seria uma limitação. Que, no caso, o enfermeiro, o médico tem da que estar equipe... querendo fazer entrevista motivacional e apoiar nessa fala de mudança, apoiar fazer plano de ação. Tem que ter alguém envolvido, porque senão sozinho é difícil mesmo. Às vezes é difícil para a pessoa sozinha, só se ele estiver muito motivado, ele consegue fazer aquilo sozinho, porque acaba desanimando, né? E aí, se a pessoa cobra o número, ele vai desanimar. Então, o importante é que a pessoa queira saber o resultado e apoie o tipo de intervenção. Tanto os gestores locais, como o médico e a enfermeira da equipe, tem que estar apoiando esse agente comunitário. E também, uma coisa muito interessante foi que eles gostaram, eles acharam bom, eles gostaram de estar fazendo, eles estavam motivados para fazer, e eles acham que dá para usar em outras doenças crônicas. Isso também foi uma coisa muito legal que aconteceu. E para os pacientes, uma coisa legal que aconteceu de resultado é que os pacientes com maior número de planos de ação melhoraram mais do que os que tinham menos plano de ação. Então, isso foi muito legal, quer dizer, a persistência daquele agente comunitário, que aquele paciente faça planos, eu não vi se ele teve sucesso ou não no plano. Muitas vezes ele teve sucesso, mas isso eu vi para os planos mais frequentes, né, que foi comer mais verduras. Então, dos pacientes que tinham um plano de comer mais verduras, 73% tiveram sucesso em comer mais verduras. Então, isso foi muito interessante, né, que é um pequeno plano, uma coisa concreta, que deu certo. Mas a questão é o seguinte, melhoraram mais, então não interessou tanto o sucesso, e sim a persistência. Não, esse agente comunitário fez um monte de plano, esse paciente melhorou mais do que o agente comunitário que fez menos planos, né? O que está mostrando que realmente esse apoio faz a diferença. Faz a diferença, exatamente isso. É o apoio, e é o pequeno, é o concreto que é o que faz a diferença. Não é nada, não adianta a gente querer... Chegar a uma meta, a partir de amanhã você vai ser magra... Não, ele não vai ser outro, né? Ele é a mesma pessoa amanhã, né? Tá legal, Thaís, bacana. Você acha então que é possível esse modelo testado na UBS Vila Piauí ser expandido para outros serviços do SUS de São Paulo? Eu acho que é possível, sim. Eu acho que é possível porque é simples, mas tem que querer fazer.
Então, é possível, sim. Eu acho que é muito interessante, se puder, para qualquer doença crônica, hipertensão, tabagismo, obesidade, diabetes, é muito interessante e é muito possível de ser feito. E a Não pesquisa é vai ter difícil. continuidade, Thaís? Então, aí já dependemos de outros fatores, né? O local, porque assim, eu tenho que agradecer muito os apoios que eu tive, né? Eu tive apoio da Fundação Faculdade de Medicina, que me dispensou, deu tempo para eu fazer essa pesquisa. Claro. A FAPESP nos apoiou financeiramente, pagou muitas coisas para a gente, que a gente precisava para o dia a dia da pesquisa. E também a doutora Márcia Neri me apoiou demais como orientadora. A mudança de vida desses diabéticos, dos pacientes, e que o agente comunitário descubra o poder que ele tem nas mãos, também é uma bandeira da doutora Márcia Neri, que me apoiou muito. Então, eu dependo de diversos fatores agora para, nessa nova etapa, tá conseguindo expandir a pesquisa. Seria uma coisa interessante, mas aí depende de todos esses fatores aí. Vamos torcer para que dê certo, Tomara, Thaís. tomara. Thaís, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Quem ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre a pesquisa da doutora Thaís, que é a dissertação de mestrado dela, cujo título é A Prática do Autocuidado em Diabetes, o papel da equipe Estratégia Saúde da Família, com ênfase no agente comunitário, na região oeste de São Paulo. Vai ter que esperar, que ela vai defender a dissertação e a publicação vai estar disponível aqui na nossa Biblioteca Virtual em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, cujo site está aqui embaixo para você acessar. Esse é o programa Insight, Gerando Novas Ideias. Queria agradecer você, Thaís. Obrigada. Eu gostaria de agradecer à Prefeitura de São Paulo, que me autorizou aí a estar desenvolvendo essa pesquisa, também a FAPESP, que me apoiou financeiramente, a USP, que me ajudou a realizar, e a Fundação Faculdade de Medicina também, que me deu o tempo para que eu realizasse a pesquisa, e principalmente a minha orientadora, a doutora Márcia Neri. Eu queria te agradecer muito, Thaís, e lembrar as pessoas que a Thaís veio aqui falar com a gente sobre o tema Cuidando do Diabetes na Estratégia Saúde da Família, e que essa entrevista vai estar disponível no YouTube da Secretaria Municipal de Saúde, da Escola Municipal de Saúde, cujo link você vê aqui abaixo. Sugestões para novos temas, ideias para fazer outras entrevistas aqui no canal profissional, você manda sua sugestão para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br, ou através das nossas redes sociais. Meu nome é Luiz Gracindo. Nós nos vemos no próximo programa Insight, Gerando Novas Ideias, aqui no canal profissional. Essa TV que é feita por você e para você.